Olá, crianças, tudo bom? Ai, cada dia eu fico com mais saudade de vocês ainda. A gente ainda não pode se ver, mas logo logo esse período vai passar. Mas por enquanto a gente vai continuar tendo a nossa aula aqui. Hoje é a nossa lição 9, né? Mas eu quero receber de vocês, eu tenho recebido de algumas crianças, algumas tarefas feitas, a lição 8, tá? Que é a página 23, página 24, página 25. Tá? Então você faz, tira uma foto, se quiser colorir, faz o seu dia a dia com Deus, tá? Se você ainda não viu a nossa história, vai lá no canal do Tia Karen Conta, e aí você veja a lição 8 para poder você fazer essa atividade e mandar para mim essa semana ainda, tá combinado? Tá? E o tema da nossa lição de hoje, a lição 9, é influenciar ou ser influenciado, tá? Vamos entender mais ou menos isso, o que aconteceu. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus ele tem um plano especial para o seu povo, chamado povo de Deus. Lá em Gênesis a gente viu desde a criação, depois teve a queda, depois eles viveram para adorar a Deus, mas também eles se afastaram de Deus. E durante um bom período eles ficavam perto e longe de Deus. Mas o que Deus quer de nós? Quer que nós venhamos ser adoradores. Lembra na lição passada eu falei que uma das vontades de Deus é que nós venhamos ser amigos de Deus, né? Ter essa amizade com Deus. Por isso que a nossa lição 8 focou muito sobre amizade. E o nosso versículo para memorizar é esse, que está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Que há amigo mais chegado que irmão. Então, o contato que Deus quer ter conosco é esse contato de amizade. E essa amizade a gente só vai ter através de quê? Da leitura da Bíblia, através do nosso dia a dia com Deus. Esse é o nosso desafio. E o povo de Deus realmente começou a se afastar de Deus. Deus tinha tirado eles lá da escravidão do Egito, lembra da história lá de José do Egito? Deus tirou eles, Moisés, sabe, levou eles para a terra prometida. Mas mesmo assim eles começaram a se afastar do Senhor. E tem um livro na Bíblia, depois do livro de Josué, que é o livro de Juízes, né? Josué se tornou o líder do povo de Deus. Eles seguiram a Deus enquanto Josué estava vivo. Depois que Josué morreu, eles ficaram soltos novamente. E aí então que surgiu os juízes. E a gente lê no livro de Juízes vários períodos que eles passaram. Tem juízes que a gente conhece como Débora, né, que liderou um grande exército, Gideão, que foi para a guerra e realmente venceu com poucos homens uma grande batalha, Sansão, que desde o ventre foi escolhido por Deus, mas infelizmente também ele próprio saiu dos caminhos do Senhor. E a gente vê em toda a narrativa do livro de Juízes esse vai e vem. Eles chegam-se a Deus, depois eles saem de perto de Deus, saem da cobertura de Deus. E Deus muitas vezes permitia que fomes, né, às vezes até coisas ruins acontecessem com esse povo, para que eles se voltassem a Deus novamente. E num desses períodos ainda de Juízes, aconteceu algo que eu quero contar, que é a base da nossa história de hoje. Que uma família que estava vivendo, esse aqui é o mapa do tempo de Israel, né? O livro na jornada no livro de Ruth, depois de Juízes, o próximo livro é Ruth, de uma família que saiu, não sei se dá para vocês verem aqui, de Belém e foram para uma cidade chamada Moabe. E eles saíram de Belém justamente porque eles estavam passando por esse período de fome, não tinha comida na cidade, né? E eles foram e se mudaram para a cidade de Moabe. A cidade de Moabe não era um povo que adorava a Deus. Na verdade, eles adoravam ídolos, eles adoravam imagens, eles realmente estavam cada vez longe do caminho de Deus. Infelizmente, assim como o povo de Deus. Né? Deus realmente, os castigos vieram porque esse realmente é o preço do castigo. Assim como o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos nós somos pecadores. E nós estamos separados de Deus. Nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Pecado é aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, que não agrada a Deus. Então, quando eu escolho realmente estar longe da presença de Deus, eu estou em pecado.
e muitas vezes a gente pode até sofrer essas consequências. E essa família que foi para Moabe, né, tinha como pai Elimeleque, tinha a mãe Noemi, e eles tinham 2 filhos, o Malom e o Quilion. E eles se estabeleceram lá na terra de Moabe, nessa cidade, e foram ficar lá. Só que lá nessa terra de Moabe, quando eles estavam lá, de repente, a Bíblia não fala por quê, Elimeleque, o pai da família, morreu. Então ficou somente Noemi e os seus 2 filhos. E no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 4, diz que os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ficaram ali por quase 10 anos. Então Ruth, né, ficou ali com seus filhos, Malom e Quilion, e eles ficaram ali por quase 10 anos depois que eles saíram lá de Belém, e eles estavam ali, ficaram ali e se casaram com mulheres moabitas, mulheres que nasceram na cidade de Moabe, por isso são chamadas moabitas. E eu penso assim, a influência que muitas vezes Noemi teve na vida dessa família. Você vê, ela saiu no lugar de fome porque o seu marido foi estabelecer ali, perdeu o seu marido, mas ela continua ali realmente firme servindo ao Senhor. Até que, infelizmente, a tragédia aconteceu novamente nessa família. A Bíblia também não conta esses detalhes, mas os 2 filhos de Noemi, eles faleceram. Então agora, naquela história dessa mulher, lá em Moabe, ficaram 3 viúvas, Ruth, Orfa e Noemi. E Noemi, ela decidiu que ela iria voltar para Belém. Então ela chamou suas 2 noras, a Ruth e a Orfa, e se despediu delas. A Bíblia diz aqui no capítulo 1 de Ruth, versículo 14, que elas choraram em alta voz enquanto se despediam da sogra, enquanto se despediam de Noemi. A órfã, essa daqui, realmente ela foi embora. Ela decidiu viver com a família dela, ela como viúva agora ela poderia se casar novamente, ter a sua vida. Eles não tiveram filhos. Mas a Ruth, a Bíblia fala que ela tomou uma decisão, talvez pela influência de realmente Noemi na sua vida. E no versículo 14, aqui no versículo 16, desculpe, quando a Noemi manda Ruth embora, ela respondeu para ela assim, olha, não insista que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde você for, irei eu. Onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, versículo 17, onde quer que você morrer, morrerei eu e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, que outra coisa não seja a morte a me separar de você. Uau! Que amizade verdadeira, que interesse, que influência boa que realmente eu penso que Noemi trouxe para a vida de Ruth. Ela falou assim, olha, eu estou num país, no Moabe, que realmente as pessoas adoram outros deuses, mas eu quero o seu Deus, eu quero ser parte do seu povo, e aonde você for, eu irei também. E as 2 partiram, agora de Moabe, voltaram para Belém. Quando chegaram em Belém, algumas pessoas conheceram Noemi e ela veio e falou assim, não, nem me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou muito amargurada. O nome Mara significa amargura. Ela fala, eu saí daqui com a fome, eu perdi o meu marido, perdi os meus filhos, então pode me chamar de Mara. Mas a Noemi, ela tinha algo muito bom, ela tinha alguém que estava ali do lado dela. E a história nos conta que Ruth foi trabalhar num campo, foi colher, né? Na época tinha os direitos da viúva, delas poderem colher as espigas que caíam no chão, nas plantações, sem ter que pagar, porque eram como se fosse uma oferta para elas sobreviverem. E realmente Ruth foi trabalhar, e Ruth foi trabalhar justamente no campo de uma família, de um parente de Elimeleque, do sogro dela. E ela continuou trabalhando ali, e toda a história realmente vai nos contar que Ruth, ela se casou com esse descendente que se chamava Boaz, e eles puderam constituir essa família, né?
e tiveram um filho, né? Que Deus realmente concedeu que eles tivessem. Imagina a alegria agora que Noemi estava, né? A Ruth para ela como se fosse uma filha. Agora ela casou e teve um filho, e esse filho realmente foi alguém muito importante. Por quê? Olha só. Então vamos pensar, Ruth casou com Boaz. Então o filho deles se chamou Obed. Obed, filho de Boaz e Ruth, teve um outro filho, que esse já foi o neto, que se chamou Jessé. Sabe quem que Jessé foi pai? Foi pai justamente de Davi. Então Davi, esse mesmo, Davi que enfrentou o gigante Golias, ele foi o bisneto de Ruth. Olha só o quanto vale a pena nós sermos fiéis a Deus. O quanto vale a pena nós conhecermos a Deus. Ruth, ela escolheu servir a Deus. Ela escolheu, ela poderia ter voltado para a família dela, mas ela escolheu estar ao lado de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é esse Deus de amor, o Deus que nos ama, o Deus que cuida de cada um de nós, mesmo nesse período que nós estamos vivendo de quarentena, sem poder cultuar na igreja, sem poder ver os nossos amigos, ir para os lugares, nós podemos saber que esse Deus, ele cuida da gente. Você já tem esse Deus como seu Senhor e seu Salvador? Se você não tem, você precisa ter. Sabe, esse dia a dia, a Deus que nós fazemos aqui, é simplesmente para nós começarmos a nos aproximar de Deus. Leia o livro de Ruth, depois você vê alguns outros detalhes que não dá para contar nesse período que a gente está junto aqui, mas tem muitos detalhes que a gente pode aprender realmente sobre Deus. E Deus, ele fez muito mais ainda na história de Ruth, porque da família de Ruth, da família de Davi, nasceu quem? Jesus, o nosso Salvador. Gerações depois de Davi, Jesus ele veio. E ele veio aqui nessa terra e ele nasceu dessa genealogia, dessa árvore genealógica que veio justamente de Ruth, de uma moabita, de uma mulher que nem era do povo de Deus. Deus, ele faz realmente essas surpresas nas nossas vidas. Ele escolhe muitas pessoas para servir. Eu e você somos esse exemplo, que somos escolhidos de Deus para servi-lo no nosso tempo presente. E Jesus, nós sabemos que ele veio, ele salvou, ele morreu pelos nossos pecados. Na época de Jesus, ele não precisava ter morrido porque ele não tinha pecado. Na cruz só morriam as piores pessoas, os piores pecadores. Mas se Jesus morreu ali, sabe por quê? Porque ele levou sobre ele o meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Só que o poder que estava sobre Jesus é tão grande que nem a morte o segurou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E nós comemoramos esse mês de abril a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Então esse Jesus maravilhoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele veio dessa genealogia da vida de uma mulher que realmente foi muito bem influenciada. Então eu aprendo isso com Noemi. Eu aprendo que a Noemi, ela foi uma boa influência para Ruth. Ela realmente esteve ali, escolheu realmente servir a Deus. A Noemi, ela poderia ter tido motivos, ela saiu do país dela com fome, ela perdeu seu marido, ela perdeu seus filhos, mas em momento nenhum ela deixou de adorar a Deus, de servir a Deus. E isso passou como influência para a vida de Ruth. Por isso que o tema da nossa revista trabalha sobre isso. Você é influente, ou você vai ser influenciado? A Noemi realmente influenciou a Ruth com a atitude dela de servir a Deus. Tem um versículo na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 33, ele nos diz assim, olha, não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Cuidado com quem você escolhe andar, compartilhar as suas ideias, compartilhar realmente os seus segredos do seu coração. Cuidado com as más companhias, elas podem te levar para longe de Deus. Então a gente tem que saber escolher.
Lembra que eu falei na aula passada, se você viu, se você não viu, dá uma olhadinha lá, que, vamos supor, tem mais de 3.000 amigos no Facebook. São meus amigos mesmo? Alguns deles eu tenho que bloquear, alguns deles eu tenho que excluir, porque começam a postar coisas que eu não quero ver. Por quê? Porque não são uma boa influência para mim. Então nós podemos escolher, e você pode escolher realmente quem vai influenciar a sua vida. E mesmo que a gente às vezes não esteja cercado de tantas pessoas boas, tantas pessoas que nos levam para perto de Deus, independente disso, você busque a Deus, você realmente seja essa pessoa que vem absorver de Deus para poder passar para outras pessoas. A Bíblia diz, nós devemos ser o quê? O sal da terra. Já comeu uma pipoca totalmente sem sal? Uma batatinha frita totalmente sem sal? Né? É sem graça. E muitas vezes a vida do cristão, muitas vezes é assim também. Nós temos que ser o quê? Pessoas que fazem realmente a diferença. Aqui eu tenho o quê? Um chuchu, né? E um pimentão. Então, por que eu coloquei aqui? O chuchu, né? E você, que tipo de crente você é? Você é o crente chuchu ou crente pimentão? O chuchu, ele é o tipo de legume que você faz ele, parece que não tem gosto de quase nada, né? Você faz ele com frango, ele fica com o sabor do frango. Você faz ele com carne moída, ele fica com o sabor da carne. Então o chuchu, ele o quê? Ele simplesmente recebe o sabor. Ele não tem um sabor próprio e ele recebe. Agora o pimentão, na comida que você coloca o pimentão, ele já diferencia, ele já traz um sabor diferente. O próprio sabor dele. Então ele exala seu sabor, ele dá o sabor para a comida. Então, muitas vezes, para você escolher as amizades, você tem que ser alguém. Será que você é alguém sem graça? Será que você é alguém que é a vida de Deus na sua vida? Ninguém nem sabe que você é um cristão. Ninguém nem sabe que você serve a Deus. Por quê? Porque muitas vezes você não tem sido alguém que está influenciando. Então, muitas vezes a gente tem que ser alguém como pimentão. A gente tem que passar o sabor. A gente tem que atrair, e quando a gente faz isso, quando nós fazemos isso, quando nós somos esse tipo de pessoa, nós acabamos atraindo pra gente essas pessoas também. Quando eu fiz faculdade mesmo, até hoje, já terminei alguns anos atrás, mas quando eu fiz faculdade eu percebi isso. Eu como cristã, eu atraí para perto de mim algumas pessoas que já eram cristãs e outras que se converteram a partir de conviver comigo. Porque eu quero transmitir a Cristo, eu quero viver para Cristo. E que essa seja a minha e a sua escolha. Né? Que realmente eu e você possamos ser esse tipo de pessoa que influencia os outros para as coisas boas, que serve realmente a Deus de todo o seu coração. Então, é esse o recado que eu quero passar para vocês. Sabe, busquem a Deus, seja esse tipo de influência. Seja esse tipo de amigo, conforme diz Provérbios 18, 24, parte B, mais chegado do que irmão, né? Seja você essa pessoa e você vai poder atrair essas pessoas para você também. Né? E procure conhecer a Deus. Se você ainda não conhece a Deus, se você ainda não fez a sua decisão, não adianta simplesmente você ser filho de cristão, você tem que ser um cristão. Não adianta seu pai e sua mãe servirem a Deus, você precisa servir a Deus, você já tem capacidade para isso. Você já pode ler a Bíblia, graças a Deus nós vivemos num país que nós podemos ter esses cultos, ter palavra de Deus, ter várias versões da Bíblia na nossa vida. Busque realmente a Deus em todo o momento da sua vida, tá? Quero orar por você, feche seus olhos. Senhor, diante da Tua presença, que nós possamos realmente tomar a decisão mais importante da nossa vida, que é servir ao Senhor. Que nós possamos ser boas influências, assim como Noemi foi na vida de Ruth. Que nós possamos realmente buscar o Senhor, confiar no Senhor, mesmo em momentos de dificuldade. Abençoa, Senhor, nos abençoa nesse período que estamos vivendo. E que possamos cada dia mais Te conhecer e realmente estar com o Senhor no nosso momento devocional. Abençoa cada um de nós, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso país.